Estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade nesta quarta-feira. E agora nós vamos voltar à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Vamos voltar a conversar com o repórter Paulo Azeredo, ele que já tem dados atualizados para a gente da situação do coronavírus aqui no estado de Minas Gerais. Qual a situação, hein, Paulo? Vamos lá, Cília, vamos trazer os dados atualizados, era agora há pouco, divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde aqui do nosso estado. Bom, Cília, em Minas até o momento são 238.515 casos confirmados da Covid-19. Estão em acompanhamento 28.966 casos. E já temos aí 203.614 casos de pessoas que, graças a Deus, conseguiram se recuperar da doença. E o número de óbitos cresceu, chegamos a 5.935 que perderam a vida aqui em Minas Gerais, viu, Cília? Tá certo. Dados atualizados. Ontem eu conversava com o André Cristino na abertura do programa aqui, Paulo, falando da questão que muitas pessoas parece que já se acostumaram com essa situação. E a sensação que a gente tem é que essas pessoas já foram imunizadas, já receberam a dose da vacina e a gente não sabe disso ainda, porque as pessoas estão esquecendo para trás a máscara, não tomam cuidado em relação ao distanciamento social, a gente não percebe que elas estão higienizando a mão a todo momento. A gente pode perceber isso, inclusive, na reabertura de bares e restaurantes aqui na capital mineira, né? As aglomerações estavam demais, inclusive alguns estabelecimentos foram autuados aí pela prefeitura, né? Verdade. Lá perto da sua casa, né, Cília? Na Cidade Nova, lá, nós tivemos a Alberto Sintra com exemplos, digamos assim, não muito salutares, né? Os bares lotados, acho que assim, existem protocolos que devem ser seguidos. Ninguém aqui quer prejudicar o comerciante de maneira alguma. Aliás, eu particularmente acho que é até muito importante que os bares voltem a funcionar mesmo. Porque a gente tem que pensar não só nos comerciantes donos dos bares, mas também nos empregos daqueles que trabalham nos bares, né? Então, voltar com os bares, para mim, era até essencial. Agora, as pessoas têm que seguir aquilo que é colocado, né, Cília? Tem um protocolo, a gente vai voltar, o bar vai funcionar, mas é claro que não é da forma que era antes, né? É o famoso novo normal, né? Seguir o protocolo, colocar lá as mesas espaçadas em 2 metros. Você, comerciante que antes faturava X, hoje vai faturar X dividido por 2 ou dividido por 3, mas pelo menos está faturando alguma coisa, melhor do que ficar sem faturar, né, os 5 meses. Então, assim, é só seguir, Cília, seguir os protocolos direitinho, as pessoas aproveitarem, usar isso que você está falando aí tudo, né, seguir também todas as medidas de segurança em casa, fora de casa, na família, que dá certo, Cília, só seguir direitinho. Só o ser humano pensar um pouco mais, né, ter amor ao próximo, a você e ao próximo também. Paulo, muito obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, Cília. Olha só, e agora a gente vai falar de um outro assunto que é muito importante também para o nosso dia a dia, que é sobre comportamento, a nossa pauta agora, né? Nós, na verdade, já tínhamos falado sobre isso aqui no programa há um tempo, que é a dependência tecnológica. Mas agora a gente vai dar um outro foco para esse tema, porque a tendência, gente, é dessa dependência se agravar mais ainda depois desse período de pandemia, né? E a gente sabe que isso aí afeta pessoas de todas as idades, né? Nós sabemos, de fato, que com esse período agora as pessoas estão mais em casa, trabalhando, estudando de casa, e, consequentemente, passamos a usar ainda mais ferramentas tecnológicas para as diversas finalidades no nosso dia a dia. E será que esse uso contínuo pode, de fato, agravar ainda mais essa dependência tecnológica? Vamos saber, então, mais sobre este assunto? É o tema da nossa conversa agora com o psicólogo Luciano Mello. Luciano, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Cília. Tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar com vocês novamente. A alegria é nossa, Luciano. Então, a gente falava dessa questão da dependência tecnológica, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui no programa, né? De as pessoas terem dificuldade, de fato, às vezes, de desligar, de desconectar um pouco de toda essa tecnologia. E aí veio a pandemia e deixou as pessoas ainda mais conectadas, né? As pessoas estão trabalhando, usando todas as ferramentas necessárias para entregar suas atividades, as pessoas estão se comunicando mais usando a tecnologia, para os estudos também lá está a tecnologia à disposição. Isso tudo pode complicar ainda mais aquelas pessoas, a vida daquelas pessoas que já tinham uma certa tendência a depender muito dessa tecnologia, Luciano? Na verdade, pode sim, porque a gente poderia começar dizendo que nesse momento, durante a pandemia, o que seria de cada um de nós se não fosse o desenvolvimento tecnológico que nós temos à disposição atualmente?
não é? É verdade. Então, Nossa conversa, por exemplo, não seria possível nesse momento. Exatamente. Né? Estamos com problema na conexão do Luciano. Ok, agora? Luciano, ok. Vou pedir para você começar novamente, porque a gente teve um pequeno probleminha na sua conexão, quando você falava assim, o que seria da nossa vida sem a tecnologia nesse momento de pandemia, né? E a gente sabe da importância de todas essas ferramentas para a gente. Queria que você começasse daí, por favor. Exato. O que eu queria dizer é justamente que, como eu estava dizendo, o desenvolvimento tecnológico, né, a que nós temos acesso hoje em dia, foi uma verdadeira tábua de salvação para todos nós. Né? Se a gente for observar as várias áreas da vida da gente, nós só podemos tocar a nossa vida adiante graças ao desenvolvimento da tecnologia. Né? Nossos filhos estão estudando através dos recursos tecnológicos, muitos adultos, inclusive, trabalhando no sistema de home office, transações bancárias, uma vez que muitas agências estão fechadas. A tecnologia ela tem permitido, inclusive, a manutenção do vínculo afetivo entre as pessoas, inclusive entre os familiares, e inclusive vale a pena destacar o contato com as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele é absolutamente indispensável. Agora, o que tem acontecido é uma dificuldade por parte de muitas pessoas para poder encontrar o ponto de equilíbrio em relação à utilização da tecnologia, né? E aí uma coisa que vale a pena a gente destacar é o seguinte, com toda certeza, o uso exagerado ou desenfreado, excessivo da tecnologia, com toda certeza pode trazer malefícios e nós poderemos, talvez, acredito que você deva elaborar alguma pergunta nesse sentido, nós podemos até citar alguns dos prejuízos que nós podemos ter. Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa também é que a tecnologia, ela se viu como uma espécie de fósforo ou de fogo que acendeu uma espécie de pólvora que já estava alojada dentro de cada um de nós. Então, o que eu quero dizer com isso? É fato que a tecnologia, ela pode, sim, acentuar, por exemplo, traços de ansiedade, inclusive traços de depressão. Mas, normalmente, o número de pessoas que já eram ansiosas ou que, de certa forma, já tinham uma espécie de predisposição para desenvolver um transtorno psicológico antes mesmo da pandemia e, portanto, antes mesmo da necessidade maior de uso da tecnologia, era um número gigantesco. Sim. Então, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado para a gente não colocar, entre aspas, nos ombros da pandemia ou nos ombros da tecnologia, a responsabilidade por tantos prejuízos que muitas pessoas estão tendo. Ou seja, muitas pessoas já tinham traços de ansiedade e o fato de terem que se debruçar por mais tempo para poder utilizar a tecnologia de uma forma até então não utilizada, pode sim ter acentuado a ansiedade ou mesmo os traços depressivos que ou já existiam ou estavam prestes a estourar, digamos assim. Ok. Agora, Luciano, como identificar nesse momento em que todo mundo está usando bastante aí as redes sociais como ferramenta de trabalho até, né? As pessoas estão conectadas com celular, tablet, computador. Como identificar que pode estar passando do limite, que a pessoa está se tornando um dependente ali da tecnologia? Perfeito. Na verdade, os Tivemos problemas de conexão novamente com o Luciano. De dependência Luciano? É o mesmo... Luciano, tivemos um problema. Vou pedir para você começar. Quer que eu tente passar aqui para o quarto? Não, tá. Começa novamente. Foi no início da sua resposta. Agora sim, só no início da sua resposta que tivemos problema. Tá. O que eu estava dizendo é o seguinte, é que, na verdade, os critérios que a gente tem para poder avaliar se existe um exagero ou não na utilização da tecnologia são praticamente os mesmos critérios que, tecnicamente, nós utilizamos para poder avaliar a existência de uma espécie de vício, seja ele qual for. Sim. Né? Então, a tecnologia não foge a essa regra.
E, a princípio, Círia, eu acho que é importante a gente também entender que necessariamente o que para mim, Luciano, ou em mim, Luciano, pode ser um traço de exagero, não quer dizer que também o será para uma outra pessoa. Até porque a minha realidade pode ser diferente da realidade de uma outra pessoa. Como psicólogo, por exemplo, eu tenho a necessidade de fazer atendimentos online e há dias em que eu passo 5, 6 horas fazendo esse tipo de atendimento. Outra pessoa que tem uma necessidade de uma utilização maior ou menor, não quer dizer que deva ser avaliada da mesma forma que eu. Então, o primeiro critério que eu penso que vale a pena tomar com clareza é, da utilização que tem sido feita, qual o percentual dessa utilização é causada por uma necessidade? Adolescentes, por exemplo, estão passando a manhã inteira tendo aula. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se atenha à questão do número de horas que a pessoa está utilizando, mas sim ao motivo e à forma como está sendo utilizado. Exatamente, isso é um ponto importante, né? Ainda mais que as pessoas, por exemplo, os alunos, os estudantes não estão tendo aula presencial, a maioria, né? Então, eles transferiram esse trabalho que era feito fisicamente para o ambiente virtual, né? Então, tudo isso aí tem que ser analisado. Agora, em relação, Luciano, nosso tempo hoje está um pouco corrido aqui, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a saúde emocional da pessoa que se torna dependente da tecnologia. O que pode acontecer? Como que ela pode ser afetada, de certa forma? Na verdade, como eu já mencionei no início, ela pode ser afetada por uma acentuação do nível de ansiedade, e aí a ansiedade ela pode se manifestar tanto por sintomas cognitivos como comportamentais e físicos. Né? Sintomas cognitivos é o fato de a pessoa não parar de pensar um minuto sequer numa determinada ideia. O comportamental, que seria, por exemplo, troca de posição de pernas e braços o tempo todo, uma espécie de tique, como bater na mesa, o roer unha, etc. E sintomas que a gente chama de físicos, como, por exemplo, respiração ofegante, uma espécie de taquicardia, sudorese e daí por diante. Agora, a gente também pode perceber isso através, por exemplo, de uma irritabilidade e principalmente através de uma espécie de fuga na tecnologia em relação a outras situações desafiadoras que a pessoa pode estar vivendo e enfrentando. Né? Então, por exemplo, no que diz respeito à ansiedade, tem sido muito comum aquela ansiedade da pessoa sentir a necessidade de, muitas vezes, a cada 30 segundos, é recorrer ao celular para ver se chegou alguma mensagem nova, para ver se teve uma determinada publicação nova, etc. Né? O conteúdo assistido também pode ser um fator adoecedor. Né? Quanto mais notícias negativas a gente tem contato com elas, mais isso pode trazer um prejuízo para o próprio humor e para que a gente vá ficando com uma visão muito negativista da vida. Né? Certo, a gente pode perceber, por exemplo, que a gente sabe de cor e salteado o número de pessoas que tiveram Covid e o mesmo número de mortos, mas não se veicula com a mesma frequência o número de pessoas que têm se recuperado. Né? Então, esses são alguns dos fatores que tanto podem causar o adoecimento como uma demonstração. Sim, né? Perfeito. A variação do humor da pessoa em função da utilização do recurso tecnológico também é um critério importante. Tá, é outro fator, então, que a gente deve ficar atento, né? Luciano, nosso tempo, infelizmente, já se esgotou por aqui. A gente vai combinar uma próxima conversa, um próximo bate-papo, com certeza, porque esse assunto rende horas e horas de conversa e eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar para a gente, mais ainda do que já trouxe hoje. Muito obrigada pela sua participação, viu? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Para você também, obrigado pelo convite. Um abraço. Um ótimo dia. Você continue conosco. Vamos para um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre vegetarianismo. É no próximo bloco.